Boa tarde, boa quinta-feira, jogo aberto SC começando. O torcedor do Figueirense ficou feliz, aliviado com a vitória em casa, mas um pouco preocupado com o futebol. Em noite inspirada do goleiro Gasparotto, Figueirense vence Marcílio Dias e volta ao G8. Hoje, a grande preocupação era ganhar. O futebol pune. É um time que não faz, leva. Em partida com 7 gols e muitas reviravoltas, o Barra venceu o Avaí no Gigantão das Avenidas. Fomos felizes, né? Superação. A gente tem que fazer com que as coisas aconteçam. Hoje tem duelo dos desesperados. Atlético Catarinense e Joinville ainda não venceram no estadual. A gente começa falando de Copa do Brasil porque os confrontos da primeira fase foram definidos na tarde de ontem na sede da CBF. Temos 6 catarinenses e, infelizmente, um duelo regional logo de cara. Marília recebe o Brusque, o Marcílio Dias recebe a Chapecoense, o Camboriú recebe o Manaus, o Criciúma visita o Real Ariquemes em Rondônia e o Avaí encara o Retrô lá em Pernambuco. As datas e os horários ainda não foram divulgados pela CBF, mas irão acontecer nos dias 22 de fevereiro e 1º de março. Como é jogo único na primeira fase, os times visitantes têm a vantagem do empate para avançarem na Copa do Brasil. Clubes de Série B começam a competição com R$1.250.000 nos cofres, ou seja, Avaí, Chapecoense e Criciúma. E se avançarem à segunda fase, lucram mais R$1.400.000. Já Brusque na Série C, Camboriú na Série D e o Marcílio Dias sem série embolsam R$750.000 e se avançarem recebem mais R$900.000. É um dinheiro bom, hein? Olha só, 3 times entraram em campo mirando o topo da tabela do Catarinense. Na briga pela liderança, Hercílio Luz, Brusque e Avaí. O primeiro a entrar em campo foi o Avaí, terceiro colocado e que precisava da vitória para pegar a posição do Hercílio. E que foi para o jogo com 4 desfalques de última hora. O goleiro Igor Bom e os atacantes Ricardo Bueno, Filipinho e Vagninho. Não teve ninguém sendo poupado. Nós viemos aqui com os melhores que a gente tinha naquele momento, porque os outros, através do departamento científico do clube, todos acreditavam que era melhor eles ficarem de fora para a sequência. Mas se tem uma coisa que não faltou nessa partida, foi gol. Quem abriu o placar foi o Barra, com Adilson Bahia. Porém, a alegria do torcedor do Pescador não durou muito. Gustavo Santos empatou e Giva virou para o Leão da Ilha. Mas 2 minutos depois da virada, aos 41 do primeiro tempo, Adilson Bahia de novo deixou tudo igual, 2-2. E a emoção não ficou só no primeiro tempo. O torcedor que acompanhou o jogo viu mais gols na volta do intervalo e mais uma virada de placar. Essa partida foi a que teve mais gols neste campeonato. Dentinho, com um golaço, colocou o Avaí mais uma vez à frente. E quando parecia que ia terminar com a vitória do Leão, Natan aos 40 e Lucas Oliveira aos 44 aproveitaram os vacilos da defesa azurra e garantiram a vitória do Pescador. Uma partida que muito fala que não é o campeonato do Barra, mas pelo contrário, o nosso comandante Emerson nos orientou bastante que era um jogo que a gente precisava pontuar. Fomos felizes, né? Superação até o final da partida e conseguimos virar esse jogo. Às vezes as coisas escapam, como acabou escapando hoje. Daqui a pouco tem jogo de novo contra o Brusque e a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam. Depois foi a vez do Brusque tentar reassumir a liderança. O quadricolor recebeu o Concórdia no Augusto Bauer. Os 2 únicos clubes ainda invictos no Catarinense. Mas a partida não teve as redes balançadas. O Brusque até teve mais volume ofensivo, mas não conseguiu furar a defesa do Galo do Oeste, que em 6 jogos conquistou 6 empates. Com a derrota do Avaí e com o empate do Brusque, o Hercílio Luz entrou em campo contra o Criciúma com a liderança já assegurada por mais uma rodada. Mas claro que o time de Tubarão queria a vitória para abrir vantagem dos concorrentes. Porém, os atacantes dos 2 times não estavam em uma noite inspirada no Aníbal Costa e o jogo também terminou em 0-0.
Falando no Avaí, tem goleiro chegando na ressacada. E quem divulgou a informação foi o Vasco da Gama, que informou através das redes sociais que o goleiro Alexander será emprestado ao Leão. O jogador de 23 anos ficará no Avaí até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, com opção de compra ao final do vínculo. O goleiro só atuou com a camisa do Vasco desde a base. Alexander tem 4 jogos pelo time principal, 3 em 2019 e 1 no ano passado pela Série B. Falamos hoje pela manhã com o Avaí, que confirmou a informação. 3.229 torcedores foram ontem ao Orlando Scarpelli em busca de uma esperança de tapar a ferida do clássico. O Figueirense tinha uma meta na noite desta quarta-feira. Para nós, acima de qualquer coisa no jogo de hoje era a vitória. Só que o Marcílio Dias não facilitou em nada os planos do alvinegro. Na verdade, o time de Itajaí foi quem comandou a partida. Mas, para sorte do torcedor do Figueirense, o goleiro Gasparotto estava em uma noite inspirada. Primeiro, ele defendeu o chute de Alisson, depois de Juninho. Na minha opinião, ele foi o melhor em campo. Coletivo, a gente está unido, está junto para conseguir esses resultados. A vitória que é sempre mais importante. Ele foi decisivo para a nossa vitória. Se lá atrás Gasparotto fazia o papel dele e muito bem feito, segurando Marcílio Dias, que era melhor no jogo, lá na frente as coisas não funcionavam para o alvinegro. A melhor e única chance do Furacão na primeira etapa foi aos 32 com Nicolas, que cruzou na área e o zagueiro Victor Guilherme afastou. Antes do intervalo, Gasparotto tirou mais uma de Victor Guilherme. E olha que a conversa no vestiário fez efeito nos donos da casa. E a vitória do alvinegro começou com o zagueiro Everton contra. O Marcílio reagiu e Gasparotto defendeu o chute de Luiz Fernando. Gustavo França, de cabeça, quase fez o segundo. A pressão marcilista seguia forte. Até que as redes balançaram de novo, aos 45, e com ele, Gustavo França. Só que aos 47, o marinheiro descontou. De pênalti com Luiz Fernando. E a noite fechou assim no Scarpelli. Figueirense 2, Marcílio Dias 1. A gente jogou muito bem hoje, cara. Mas acho que ficou faltando um pouquinho ali no último terço, a gente caprichar um pouco mais. E as lições de hoje é simples. O futebol pune. Então, um time que não faz, leva. Então, a gente criou muito no primeiro tempo e não fizemos. O adversário não criou nada e a gente que acabou tendo que fazer o gol para o adversário. Chegou ao fim o jejum de 4 jogos sem vencer do Figueirense. O triunfo sobre o Marcílio Dias foi o segundo do alvinegro no Campeonato Catarinense. O Figueira volta a somar os 3 pontos, chega aos 8 e assume a 6ª posição. O alvinegro buscava vencer para virar a página no estadual, mas o futebol apresentado deixou o torcedor um tanto desconfiado. A gente vem de uma derrota dura. Então, hoje a grande preocupação era ganhar. Lógico que não é bom, não estou satisfeito, não é isso aí que eu quero, não é esse jogo que a equipe joga também, mas era um momento especial, é único, era a hora de ganhar e aí... independente de como fosse, jogando muito bem ou não, era fazer a vitória. E aí fizemos. Mas eu sei também quanto eles podem produzir e quanto de potencial eles têm para ser desenvolvido. Então essa equipe tem muito mais a dar e vai dar. A 6ª rodada do Campeonato Catarinense fecha hoje com 2 jogos e os 2 às 7 horas da noite. No Orlando Scarpelli tem Atlético Catarinense e Joinville e na Arena Condá tem Chapecoense e Camboriú. O Atlético Catarinense e o Joinville fazem hoje o duelo dos desesperados. Nenhuma das equipes venceu no estadual. Joinville e Atlético Catarinense fazem o duelo dos últimos colocados. Os clubes ainda não venceram no campeonato e o Atlético Catarinense, mandante na partida de hoje, ainda nem balançou as redes. Está na lanterna da competição com 1 pontinho somado em 5 jogos disputados. Se perder hoje, o Atlético pode até ser rebaixado dependendo da combinação de resultados. Além disso, o time de São José dispensou 7 jogadores do elenco nessa semana. Felizmente ainda o resultado que a gente espera não aconteceu, mas a gente está bem focado, trabalhando muito para que esse resultado positivo saia logo e que a gente consiga sair dessa situação incômoda.
No Joinville, o clima também é tenso. O tricolor vem pressionado pela torcida para vencer a primeira no campeonato. O Jack empatou 4 e perdeu uma. Balançou as redes apenas uma vez. Para incentivar o time, o torcedor até fez uma brincadeira nas redes sociais com um fundinho de crítica. A gente precisa ter um time que crie mais, né, desde o primeiro momento. Saíram 7 jogadores agora, pelo jeito a situação lá é mais difícil até do que a que nós estamos passando aqui. Eu não considero que o jogo é mais fácil pela situação do adversário, mas pelo contrário. As duas equipes entram em campo às 9 horas com um único objetivo: vencer. Até porque pode encaminhar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Catarinense. Na quarta posição, a Chapecoense quer tirar o gosto amargo do empate na última rodada e manter a invencibilidade na Arena Condá. Já que tem uma vitória e um empate, a boa notícia para o técnico Bruno Pivetti é o retorno do zagueiro Maurício, que volta de suspensão. Já o Camboriú, que é 10º colocado, estará sob o comando do auxiliar Quinho, que assumiu a equipe após a demissão do técnico Igor Magalhães. O futebol é muito bom, que sempre após um jogo, logo tem um próximo, a gente possa reverter a situação, a gente possa apresentar um bom futebol. Primeiro, a gente tem que pensar nesses 2 primeiros jogos, tratar eles como finais, como a gente vem tratando esses últimos jogos também, sempre como uma decisão. A expectativa é muito boa, vamos enfrentar uma equipe muito competitiva. A gente sabe o quanto é difícil jogar com a Chape aqui na Arena, a equipe deles vai propor o jogo e a gente espera fazer uma grande partida. O campeonato está difícil, então a gente tem que manter uma postura e buscar o resultado positivo. E amanhã a gente volta com todas as informações desses jogos, dos jogos do final de semana, atualização da classificação. Amanhã, ao 12h30, estou de volta. Perdeu alguma coisa? Corre no portal TVBV e acompanha tudo. Espera amanhã. Tchau, tchau.